Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é a Angélia e a Andriele. Nós somos mãe e filha e estamos aqui com vocês, né, para passar um pouco do nosso conhecimento. Depois de 10 anos trabalhando com bordados digitais, batendo muita cabeça, sem ter ninguém para passar o bizu pra gente, sem passar aquelas dicas super importantes, o pulo do gato, né? A gente teve que aprender realmente testando, né? Errando, acertando, tentando acertar novamente, investindo. Muitas vezes a gente pensou em desistir, sim, porque não foi fácil, né? A gente começou com uma máquina muito pequena, uma PS70, né, da Brother, e a partir daí a gente começou a galgar novas máquinas maiores, e hoje a gente tem, né, algumas máquinas industriais e pontos comerciais. E foi por conta de toda essa trajetória que a gente passou ao longo desses 10 anos que minha filha e eu decidimos pegar o nosso conhecimento e compartilhar com o máximo de pessoas, para que essas pessoas possam ter um caminho melhor do que o que nós trilhamos, né? Todo o nosso sonho foi com base nas experiências da minha irmã, né, a tia de Andriele, que ela é quem conhecia mais de bordado, ela era quem tinha já trabalhado numa indústria, né, de confecção, e lá ela começou a ter expertise, né? Então esse conhecimento ela trouxe para a gente e a gente aprimorou, né? E hoje a gente está aqui para poder passar para vocês um pouco do que a gente conhece. E claro, a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Dentro do nosso conhecimento, a gente vai se esforçar para responder a todas as perguntas, inclusive aquelas perguntas que por acaso a gente não saiba a resposta de imediato. A gente vai em busca para que vocês não fiquem, né, no vácuo, como muitas vezes nós ficamos, né? Foram muitos prejuízos. A gente perdeu cliente, a gente perdeu muitas peças, a gente perdeu noites de sono, a gente perdeu colaborador, assim, a gente perdeu muita coisa. Relacionamento até chegou a ficar afetado por conta disso, né? Porque a gente se dedicou demais no negócio e terminou esquecendo um pouco de casa. Até a gente conseguir encontrar o ponto de equilíbrio, a gente teve que penar bastante, não foi fácil. Até os técnicos a gente não tinha por perto, os técnicos das máquinas. O técnico mais próximo que a gente tinha da gente ficava a mais de 300 quilômetros. Então imagine, primeiro que a gente não tinha grana para estar trazendo o técnico sempre que a máquina quebrava. Segundo que o técnico, mesmo a gente com grana, ele não podia vir porque ele tinha outros clientes para atender, clientes muito maiores que ele dava, claro, é óbvio, ele dava prioridade, né? E terceiro, que a gente não tinha tanta grana, né, para poder, assim, se dar o luxo de quebrou, chama um técnico. Então a gente sofreu muito com isso, ainda além de que, né, até a gente encontrar um técnico confiável, que ainda tem esse detalhe, né? Tem técnico que pega a sua máquina e destrói ela. Diz que é um problema e aí resolve esse problema e depois que ele vai embora começa a dar um problema que a gente não tinha, e aí tem que chamar ele novamente, aí ele cobra outro valor, e aí tem que comprar peça, e aí se torna muito mais caro. E assim, a gente teve máquina que a gente praticamente perdeu máquina cara, porque toda vez que a máquina voltava da assistência, ela voltava também faltando peça. Né? Então, assim, a gente sofreu muito, a gente apanhou muito, mas hoje a gente consegue viver de bordados digitais.
né? Algo que muitos se perguntam, nossa, é possível viver, é verdade, dá para fazer isso? Sim, dá. É fácil? Não, quando você não sabe o caminho, quando você não tem uma trilha, quando você não tem assim um passo a passo, aí realmente não é fácil, porque você vai ter que Ir testando, ser quase uma bandeirantes, né? Que você tem que pegar lá o seu facão e sair desbravando sozinha. E sozinha fica muito mais difícil. Então, por conta disso que a gente está aqui passando esse conhecimento, né? Que a gente vai dividir, vai pegar vários vídeos com temas que são mais recorrentes e que afetam bastante no momento de uma decisão de se trabalhar ou não com bordados digitais. Então, a primeira pergunta que sempre passam pra gente, né, é qual máquina começar, qual máquina comprar. Então, é uma dúvida natural, porque se você está iniciando, você quer iniciar da melhor forma. Você quer iniciar com uma máquina que seja BBB, né, bom, bonito e barata, né? Que seja eficiente e que dê resultado para que você possa pagar a máquina e ainda ter o seu lucro. Então, a pergunta que não quer calar, né? Por qual máquina começar? Então, como a gente, na nossa trajetória, a gente passou por vários modelos de máquina, por vários tamanhos de máquina caseira, máquina semi-industrial, máquina industrial. Então, a gente aprendeu alguns detalhes que, no final, faz uma grande diferença, tá? São aqueles pequenos detalhes que podem levar você ao êxito ou ao fracasso. Porque se você não escolher bem, se você não estudar bem, se você não souber bem, né, o que é que você vai fazer com a máquina, você pode investir muito dinheiro para iniciar e não recuperar esse dinheiro rapidamente. A gente vê bastante pessoas que ganham máquina de bordar, que compram máquina de bordar e as máquinas ficam lá paradinhas, né, do jeito que elas chegaram. E máquina parada é prejuízo, porque a máquina, como qualquer eletrônico, né, se você não usar, em algum momento ele vai dar problema, né? A gente, até o próprio ser humano, se a gente ficar parado, sem fazer nada, enferruja, né, no bom sentido. Enferruja por quê? Porque você precisa estar em movimento, até para que as suas articulações, elas possam ficar se autolubrificando, né? E para você também se aperfeiçoar. As máquinas a mesma coisa, né? Se você pega um computador e não usa ele, vai dar problema nos circuitos eletrônicos dele, por falta de uso. Você pega uma geladeira, compra e não usa essa geladeira, como tem muitas pessoas, vai casar, aí começa a fazer enxoval. Aí teve aquela promoção, né? Promoção Black Friday, promoção final do ano, queima, saldão. Aí vai lá e compra, mas a data do casamento é daqui a 2 anos. Aí o equipamento fica lá guardado. Casa, faz aquela festa linda, monta a casa, quando vai usar os equipamentos não funcionam. Claro, por que não funciona? Porque tudo tem um tempo de vida, né? Todos os equipamentos, eles têm um prazo de validade também. As empresas, quando fabricam algo, elas fabricam pensando na rotatividade, sabendo elas que se ela mantiver aquilo parado por muito tempo, ela vai ter que fazer manutenção, mesmo no equipamento parado. Porque se não fizer, ele tem um desgaste natural do tempo, seja a temperatura quente, seja a temperatura muito fria, seja poeira. A gente não vê poeira, o ambiente está fechado, está limpo, mas tem poeira que a gente não percebe. Se não fosse assim, ninguém não existiria alérgico à poeira, né? Então, tudo isso interfere, né, na hora de você for fazer a sua compra da sua máquina. São decisões muito importantes que precisam ser bem tomadas, precisam ser bem estudadas para
o público que você quer atender ou o trabalho que você quer fazer. Porque, por exemplo, se você for fazer, eu quero fazer enxoval para o meu filho, eu quero fazer pequenos trabalhos, é um modelo de máquina. Eu faço mais toalhinhas, né? Eu atendo mais um público infantil. Tem um tipo de máquina. Cada máquina, ela tem uma capacidade de produção. Então, as máquinas mais robustas, elas têm uma velocidade maior, elas têm mais agulhas, né? Com isso você não precisa fazer tanta troca de linhas. Tem uma maior quantidade de matrizes embutidas na máquina, que aí quando você compra uma máquina de bordar, ela já vem com matrizes prontas na máquina, já vem com fontes prontas na máquina. E aí também o que faz a pessoa comprar uma máquina de bordado é a quantidade de matrizes que já vem nela. Que isso também ajuda. Imagine, você compra a máquina e tá aí agora, né? Por onde é que começa? Né? Então, muita gente começa comprando a máquina para depois aprender a usar a máquina. Né? Então, são escolhas também que são feitas. E tá tudo bem. O importante é começar, o importante é você decidir. Então, como a gente está aqui no começo de ano ainda, né? Então, é um momento de realmente você tomar algumas decisões super importantes que vão interferir no seu desenvolver do ano e até para atingir os seus objetivos, aqueles que você traçou, né, no Réveillon. Lembra lá no Réveillon, quando você fez lá as suas metas para o ano? Então, agora é a hora, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um material que a gente criou. É um material para dar uma trilha, para dar uma luz para vocês. Direcionamento. Né? Por onde começar? Que máquina, né? Qual o caminho que se começa? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver aqui. Aqui. E vamos lá. Será que está indo? Será que está indo? Vamos ver. Tá, né? Então vamos lá. Então eu vou compartilhar aqui, a gente está fazendo os testes. E vamos lá. Então, com que máquina trabalhar, né? É a pergunta que não quer calar, né? Eu começo com uma máquina, vai passando. Eu começo com uma máquina caseira, uma máquina pequena, né? Uma máquina aqui pequena, ou eu começo com uma máquina maior, né? Uma máquina mais profissional, uma máquina que possa bordar muitas peças de uma só vez. É uma pergunta que sempre se faz. Mas eu estou começando agora, eu não tenho muita grana, eu não penso ainda em fazer algo tão grande assim, eu penso em começar com algo menor. Tudo bem. Aqui é somente para você ver as opções que se tem, né? Máquinas caseiras, máquinas semi-profissionais e máquinas profissionais. Então, à medida que você vai começando a trabalhar com bordado, as suas necessidades elas vão sendo também, vão crescendo, né? Então, a escolha da melhor máquina. A escolha da melhor máquina é muito relacionada ao custo-benefício, aquilo que a gente falou um pouquinho no começo, né? Você quer fazer pequenos trabalhos para sua família, trabalhos para você. Então, qual a máquina que você vai comprar? Você vai comprar uma máquina semi-industrial, uma máquina industrial? Não, você vai comprar uma máquina menor, né? Não, mas eu já quero atender clientes que eu possa fazer não somente
pequenos trabalhos, eu quero fazer trabalhos maiores, eu quero bordar peças maiores, eu quero bordar lençóis, eu quero bordar edredons, eu quero fazer coisas maiores, aí a máquina já é maior, porque o que você vai levar em consideração não é somente a marca ou o tamanho da máquina, mas sim o bastidor. E aí, esse é o primeiro passo, né, para se escolher uma máquina de bordar, onde você tem que saber qual o público que você quer atender, o que você deseja bordar, porque tem máquinas que tem o bastidor 10 por 10, que é 10 centímetros por 10 centímetros, tem de 13 por 18, 18 por 18, e aí vai aumentando. E aí você tem que saber qual o tamanho de bordado que você deseja atender. Se você quer bordar mais nomes em enxovais, se você quer bordar desenho, faixas de miss, fardamentos escolares, tudo isso você tem que decidir na hora de comprar uma máquina de bordar. Porque uma vez que você comprou a máquina, e você comprou, não, eu vou comprar uma simplesinha que é para começar. Aí você pega essa que o bastidor é 10 por 10. Que é o menor que tem. Eu tô sem nenhuma régua aqui para poder mostrar para vocês, mas é mais ou menos aqui assim, né? É menor. É menor, assim. É mais ou menos isso aqui. Daqui pra cá, mais ou menos. Esse 10 por 10. 10 por 10. Aí você compra esse daí e aparece para você uma oportunidade de fazer uns trabalhos maiores. Que seja nome nas costas, mais ou menos. Aí você quer colocar o nome agente nas costas. E aí já é um tamanho maior do que 10 centímetros. Porque 10 centímetros geralmente a gente borda no peito, a gente borda em toalhas pequenas. Se você quiser bordar um nome maior, você já não vai conseguir com esse tamanho de bastidor. Aí você vai começar a pensar, nossa, perdi dinheiro, comprei errado, não era isso, agora eu não consigo trabalhar e eu não tenho mais dinheiro para poder comprar outra e a minha máquina não presta. E não é, na realidade não é nada disso. A máquina, ela tem o potencial dela para pequenos trabalhos, para bem iniciantes. Então, a questão do bastidor, gostaria que você anotasse aí, é o primeiro ponto. Qual tipo de trabalho que você quer fazer de bordado? Você quer fazer trabalhos maiores ou você quer fazer trabalhos pequenos? Se for trabalhos pequenos, existe uma máquina para esse tipo de material. Mas se você quer ter mais amplitude, você quer ter mais opções para você trabalhar, a primeira pesquisa que você tem que fazer é pelo tamanho do bastidor. E aí a gente recomenda um tamanho mínimo de 20 centímetros, porque com 20 centímetros você consegue fazer de bordados médios, que é 20 centímetros, e bordados pequenos, como os de 10 centímetros ou até menos. Mas tá, tudo bem, eu não tenho grana. Comprar uma máquina que pega um bastidor de 20 centímetros, ela já é um pouco mais cara, né? Já é mais de 5, 7 mil reais. Né? As máquinas com bastidores menores você encontra 2.500, 3, né? Já fica um valor mais acessível se você dividir, que a maioria dessas máquinas se parcela em 10, 12 vezes. E aí se você pega uma máquina por, digamos, 3 mil reais e divide em 10 parcelas, você vai ter 10 de 300. 10 de 300, você se dedicando, você se empenhando, né? Você fazendo a tarefinha de casa, que é você vender o seu trabalho, 300 reais você com certeza consegue reaver com o trabalho que a máquina vai conseguir para fazer para você. Aí eu não tenho grana para comprar uma máquina que tenha bastidor de 20 centímetros. O que eu posso fazer então com a máquina de 10 centímetros? Com a máquina de 10 centímetros você pode dividir a matriz. Aí é uma opção para você bordar tamanhos variados. Se o seu cliente quiser um bordado grande, aí você pega essa matriz e fragmenta ela
para poder caber nesse bastidor de 10 centímetros. É mais trabalhoso? É, mas a gente consegue. Enquanto a gente não tem o mundo ideal, a gente faz o mundo se tornar ideal dentro das ferramentas que a gente tem. O importante é não parar nem desistir, porque o que brasileiro mais tem é criatividade. Então a gente dá o jeito, né? Se o bordado que você tinha que fazer era de 20 e o bastidor que você tem é de 10, você vai bordar 2 vezes. A única questão aí é encaixar para que fique imperceptível que você teve que dividir. Mas que dá para atender, dá. Então, anotou aí? O primeiro ponto é o bastidor. O bastidor, ele vai dizer que tipo de trabalhos você vai conseguir fazer, certo? O outro ponto é, qual o modelo de máquina? O modelo de máquina existem as mais variadas tipos, marcas e modelos de máquinas, né? A gente tem as mais conhecidas, que são a Brother e a Janome. Essas são as mais conhecidas. E tem a Singer também, tem, né? A Singer, tem a Tajima. São as máquinas caseiras mais comuns que você vai encontrar facilmente. É Brother, Janome, Singer, né? Dependendo da região, é a Benina, né? E Elna, tem outras mais. Essas são máquinas para você iniciar, né? A máquina, digamos, abre alas. Eu amo, eu acho lindo o bordado, eu amo aquele trabalho, eu queria muito poder fazer. Por onde eu começo? Começa por uma caseira. Por quê? Porque você vai conhecer como funciona o bordado. Você vai dar os seus primeiros passos. É como uma criança. Uma criança, ela não chega bate pronto na alfabetização, né? Primeiro ela passa, no meu tempo era jardim de infância, né? Agora se chama infantil, né? Então ela passa pelo infantil 1, infantil 2, dependendo de com que idade ela iniciou. Então ela vai galgando um crescimento, né? Vai pegando o amadurecimento a cada ano. É óbvio que você não vai levar um ano eu vou para uma máquina, outro ano... Não é. É apenas um exemplo figurado para você ver um comparativo, né? Você pegar uma máquina industrial, que você nunca trabalhou com bordado, primeiro que você tem que ter um bom capital para isso, né? Tem que ter uma grana muito boa para poder investir nisso. Segundo, você tem que ter muito trabalho para poder sustentar essa máquina e fazer ela se pagar. E terceiro, você tem que estar muito preparado para toda a mecânica de funcionamento da máquina. É a mesma coisa que pegar um bebê e já querer que ele ande, né? E o bebê, ele não faz isso. Primeiro ele vai engatinhando, depois ele sobe, vai pegando nas paredes, pegando na mão de algum adulto, depois ele anda, depois que ele anda, ele corre. Então, as etapas para você começar a trabalhar com bordados, para você que quer trabalhar com bordado, para você que acha lindo, para você que ama essa arte, porque é uma arte milenar, é você iniciar por uma máquina caseira, né? Agora, as máquinas caseiras têm vários tipos, né? Tem máquinas caseiras bem iniciantes, que são as menores bastidores, e tem as máquinas caseiras com um bastidor maior, que aí já é um passo para você se profissionalizar. E aí, geralmente, esses que têm os bastidores maiores, ele tem uma quantidade de matriz embutida na máquina maior, e a velocidade que ela borda também é maior. Então, isso aí é o segundo ponto, tá? O tipo da máquina, acho que o importante aí é você ver o que a gente falou no primeiro ponto, né? Que é o tamanho do bastidor, que vai estar atrelado a que tipo de trabalho você vai fazer. As máquinas profissionais são esses modelos aqui, são máquinas que bordam 3,
4, 5, 10, 15 peças de uma só vez, mas aqui são máquinas que fazem em grande escala. Por exemplo, Fábricas. você pega aí essas lojas de departamentos, por exemplo, a Riachuelo. A Riachuelo, ela produz boa parte das peças que ela vende. Então, ela precisa se abastecer. Como ela tem lojas em tudo quanto é canto, né, do país, seja lojas externas como lojas dentro de shoppings, então o movimento de pessoas comprando é muito grande. Então ela precisa se abastecer. Então ela não vai pegar uma máquina, você vê que tem várias peças que tem bordado na lantejola, né, tem os bordados mais simples. A maioria das roupas que são mais sofisticadas e caras, elas têm bordado. Um exemplo, cadê aqui? Aqui. Isso aqui é uma marca, Tommy, que é uma marca americana. E ela só tem esse símbolozinho. Mas isso aqui faz a maior diferença nessa daqui que não tem nada. Né? É a mesma marca, mas na minha não tem, na dela tem. Então quem vê paga mais caro na dela do que nessa que eu tenho. Então o bordado, ele tem esse poder. Se você, por exemplo, faz costura, né? Uma forma de você ganhar mais dinheiro com o seu trabalho é você começar a bordar as peças que você faz. Porque a percepção de valor que o público, que os seus clientes, que a comunidade onde você mora, que a cidade onde você mora vai ter do seu trabalho vai ser diferente, vai ser maior. É a mesma coisa você escrever um contrato. Você pega um contrato e escreve. Aí você vai no computador, faz tudo no computador, imprime e dá os dois para uma pessoa assinar. Qual dos dois a pessoa vai dar mais credibilidade? Aquele que você fez manuscrito ou aquele que está impresso numa folha de papel sulfite e que foi feita no computador? Bordado é a mesma coisa, tá? Então, o bordado, ele dá esse poder nas suas peças. Então, isso aqui são os modelos de peças profissionais. E um outro ponto importante também é a questão da assistência técnica. Deixa eu trocar aqui. Vamos vir para cá. Né? Um outro ponto muito importante é a assistência técnica. Lembra que a gente falou que o nosso técnico mais próximo ficava a 300 km de distância da gente? Então, isso é importante. Não compre a máquina somente pelo, eita, eu estou com a grana agora, tenho uma oportunidade e eu vou lá e vou comprar. Não. Veja os tipos de máquinas que tem, as marcas de máquina que tem. E vai lá no Google, dá um Google e pesquisa assistência técnica, porque vai ser importante. As máquinas, elas, se você usar bastante, elas vão quebrar. Geralmente nos sites dessas marcas de máquina de bordado, se você pesquisar assistência técnica e colocar o seu endereço, ele mostra um técnico que esteja próximo a você. Aí se tiver próximo, ele vai mostrar. Se não tiver, aí não vai mostrar, e aí você já tem uma seleção, né? Você tem como escolher se vai querer realmente sofrer com isso ou não. Às vezes pode acontecer, eita, eu fui lá, olhei e não tem. O técnico mais próximo de mim realmente está muito distante. Isso também não pode ser um empecilho para você. É apenas um cuidado que você deve ter para que, quando você precisar de uma assistência, você já saber onde é que você vai recorrer. Para você não ficar naquela, eita, comprei e agora fiquei, né, como é que fala? Fiquei sem assistência. Tá? Então, não é um impedimento para você comprar sua máquina. Pelo contrário, é para você se prevenir. Para que quando você for comprar, você comprar consciente. Tá? Que em alguns momentos, quando você precisar de uma limpeza, de uma lubrificação maior, de uma
peça que por acaso venha a ser danificada, que é normal. É normal. Se a gente adoece, né, que a gente toma banho, a gente dorme, a gente come no mínimo 3 refeições por dia, graças a Deus, né? Imagine a máquina que fica lá ligada na tomada e só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. Em algum momento ela vai precisar de um descanso, né? E o descanso dela é assistência, certo? Então, esses são os pontos cruciais na hora de você comprar a máquina. Ah, mas qual marca que você indica? Olha, eu indico a marca que esteja dentro do seu orçamento, tá? Não vai nessa de, ela indicou a marca XYZ e essa marca XYZ custa os olhos da cara. Não faz. Faz aquilo que está dentro da tua realidade. Não se endivida mais do que você pode. Até porque você vai estar iniciando um negócio, você ainda vai conhecer os clientes, você ainda vai conhecer o mercado. O mercado tem que te conhecer para que você possa, aí sim, fazer um investimento maior. Esse é o conselho que a gente sempre dá para qualquer pessoa, tá? Que queira iniciar. Não se espelha nas pessoas que já tá com uma loja top na rua, que tem máquina, que tá cheio de funcionário, que é uma belezura. Você pode mirar nela. Não, eu quero chegar a esse ponto. Mas para você chegar a esse ponto, é como o exemplo da criança. Uma criança que está amamentando, você não pega ela, depois que ela amamenta, e diz, corre. Você sabe que ela não vai correr, né? Então, ela tem toda uma etapa de maturação, de amadurecimento. Então, ela vai desmamar, ela vai engatinhar, ela vai ficar em pezinha, aí ela vai andar, aí depois ela corre. Algumas crianças conseguem fazer isso no curto espaço de tempo. Outras crianças levam mais tempo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo no seu tempo. Desde que você faça o que você ama, que você não se endivide e que você consiga ser feliz fazendo o que você gosta, estando próximo de sua família, né? E ainda ganhando o seu dinheirinho. E ainda trabalhando em casa. Que é super importante também. Né? Então, essas são as dicas que a gente quis dar aqui para vocês nesse primeiro vídeo, né? Sobre por onde começar, que máquina comprar, né? E o que observar na hora da compra. E aí, se você tiver alguma dúvida, passa aqui seus comentários pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Então, fica ligado que vem mais outros vídeos aí para te ajudar na tua caminhada do viver de bordados digitais, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.